Bíblia. Irmãos, deixa eu passar isso para os irmãos entenderem. Eu estou falando isso para os irmãos, né? Com respeito aos irmãos. Eu costumo preparar as mensagens, né? Lógico, quando acabo de pregar hoje, já amanhã, depois já estou orando a Deus. Senhor, qual é o tema, qual é o texto, qual é o assunto da próxima mensagem? Por favor, coloca no meu coração. Porque eu não quero subir lá e falar uma mensagem ou apresentar um texto, um assunto que não seja da tua vontade. Eu não quero, né? Eu sei que eu tenho a minha oratória falha, né? Tenho minha debilidade na expressão, muitas vezes, das verdades do Senhor, mas eu quero estar aqui para apresentar algo aos irmãos que realmente Deus colocou no coração, ainda que de uma forma imperfeita, mas que seja realmente uma mensagem de Deus para a igreja. Então eu costumo preparar essas 2 semanas, principalmente essa que passou, eu estive ali orando e acho que eu li algumas coisas, ouvi pelo menos uns 3 vídeos de um pastor de Goiânia sobre esse tema, e um vídeo do pastor Hernandes, e mais 7 vídeos, é um vídeo áudio, né, de um livro do John Owen. Eu falei, Senhor, mas como eu tenho uma dificuldade, eu tenho que parar para descansar um pouco a mente, para depois voltar, né? E aí eu, vendo isso tudo, eu falei, mas Senhor, mas eu não consegui ainda sistematizar. A gente tem o costume de sistematizar, a nossa maneira, né? É a nossa cultura, sistematizar a nossa mensagem, né? Interessante quando você vai ver alguma coisa nas mensagens, às vezes de Jesus, né, do Senhor Jesus, dos apóstolos, eles faziam uma coisa um pouquinho diferente da gente, né, no discurso deles. Mas a gente tem isso, a gente se sente mais seguro, né, com aquilo. E até mesmo eu costumo escrever, quando eu escrevo minha mensagem. Mas esta vez não, eu não sistematizei nada. Eu só tenho uma coisa no meu coração, e tenho os textos, e tenho a leitura, os vídeos que eu vi, e o que eu tenho no meu coração é que eu quero, nesse tempo, estar conhecendo mais da glória de Cristo. É uma coisa que é uma fome e uma sede, podemos assim dizer, que o Espírito Santo, com certeza Ele, está pondo em meu coração. Eu quero conhecer mais, como diz aqui a música, quero ver, né? Eu quero cantar. Irmãos, os que puderem, eu sei que tem gente que tem dificuldade de chegar mais cedo, venha para o louvor. Há muitas músicas que têm mensagens muito boas para a gente. Aqui foi cantar essa, eu quero ver o Senhor. E o tema da mensagem é esse, né? A glória de Cristo. E eu tenho pedido, Senhor, eu quero ter uma compreensão, não ver com esses olhos, né? E nem estou falando de uma visão, eu creio em visões, né? Visão, a pessoa tem uma visão de um anjo, eu creio. Sim, Deus pode dar, mas nem estou falando disso. Estou falando de uma visão dentro do ser, do coração. Aquilo que Paulo falou, né? Ele orou para os crentes em Éfeso, que os corações deles fossem iluminados. Lembra dessa palavra? É disso que eu estou falando. E eu quero, Senhor, ter meu coração iluminado, para eu ter uma visão mais intensa, mais rica, da glória do Senhor. Eu quero ver mais da Tua beleza, porque eu quero Te amar mais, eu quero Te adorar melhor, eu quero viver melhor para o Senhor. Então eu entendi, isso tem vindo no meu coração, tem enchido,
que eu deveria conversar um pouco com os irmãos sobre isso. E como eu disse, não deu para sistematizar. Hoje mesmo eu estava de manhã ali vendo, de repente deu um cansaço muito grande, eu parei, me deitei, descansei um pouco, assim, deitei, não me cobri, mas na cama, ali eu estava no meu quarto, descansei um pouco, depois novamente me recuperei, mas não sistematizei. Mas assim mesmo, eu sei que Deus tem algo para nós esta noite, sobre isso. Eu quero começar lendo aqui no livro de Cantares, capítulo 3. Interessante o livro de Cantares. Alguns creem que o livro de Cantares é apenas uma poesia, né, inspirada por Deus sobre o relacionamento, né, de um homem e uma mulher. Esse relacionamento conjugal. Eu creio sim que é isso, mas que não é só isso. Eu creio que Deus usa sim, Ele tem nesse texto algumas coisas, porque quando Jesus conversava naquele caminho de Emaús, e ele disse que ele, por todas as escrituras, ele falava, por todas, ele falava sobre aquilo que havia acerca dele ali. Eu creio que em Cantares há coisas acerca também do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Nem tudo aqui é, mas tem muita coisa que se aplica muito bem, eu creio que o Espírito Santo usa, e eu penso como os pregadores e teólogos do século XVII, alguns deles pensavam assim também. Não que eu queira me comparar a nenhum teólogo, porque eu não sou nenhum teólogo, né? Deixa eu ler para vocês aqui, Cantares, abri Eclesiastes, não é Eclesiastes, é Cantares. Capítulo 3, vou começar do versículo 1 aqui, vou até o 4. Aqui, naturalmente, é a poesia, né, de um homem, um noivo ou um marido, ali no caso é o marido procurando, né, a mulher, no caso a esposa, procurando o seu marido. Tá? Essa ideia aqui é essa mesmo. Mas como você vê na Bíblia toda, muitas vezes Deus chamando a sua igreja de noiva, e Deus chamando o seu povo no Antigo Testamento de sua esposa, Ele se colocando como marido do povo de Israel. Vocês, acho que leiam o Antigo Testamento, vocês lembram disso. E aqui então diz a esposa: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Quando você lê Cantares, é importante que você tenha o seu coração, sua mente despida de toda lascívia, de toda paixão apenas carnal, de todo tipo de moralidade. Aqui está falando de uma relação entre um homem e uma mulher, algo como bênção de Deus, algo puro, tá? Por isso é um livro inspirado, como deve ser. A noite toda procurei em meu leito aquele em quem meu coração ama, mas não encontrei. Aqui está falando de uma ansiedade, de um desejo intenso, de uma necessidade, alguém que procurou, mas não encontrou o seu amado. Ele estava fazendo falta. Vou levantar-me agora, olha só, e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Isso é bonito. Meu coração ama, por isso eu vou atrás. Eu quero estar com Ele. Vocês estão ligados nisso? O Espírito já está falando no seu coração, que é Jesus. Aquele amigo que o meu coração ama, mas eu quero ir atrás dele, eu estou sentindo falta ainda. Eu quero ele mais perto de mim. E eu procurei, diz aqui, mas não encontrei. Aí as sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Aí ela perguntava: vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Final feliz. Eu encontrei. Jesus disse: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Lembra disso? Aquele que pede, recebe. Eu creio que, como os irmãos também, é isso que o meu coração
tem sentido. Deveria até sentir mais, mas devido à minha debilidade, à minha fraqueza espiritual, ainda sente pouco. Mas está sentindo essa necessidade de estar buscando. Não que o Senhor não esteja em nós. O Espírito Santo habita em nós. O pastor Alexandre falou sobre a glória que há em nós. Não é isso, Alexandre? Mas isso não quer dizer, nós temos o Espírito Santo, mas não quer dizer que não devemos buscar mais do Espírito Santo. A sua influência em nós. A sua presença no sentido de influência, de ação em nosso coração. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que sou alguém que não tem Cristo, e que você é. Eu estou dizendo que nós somos pessoas que já têm Cristo, considerando os que são convertidos. Mas que sentimos a necessidade de mais de Cristo em nosso coração. É disso que está falando. Então eu encontrei. E ela fala, eu o segurarei e não o deixarei ir até aqui. Que lindo isso. Senhor, eu quero te buscar. E te buscando eu quero te encontrar. E te encontrando eu quero me segurar a ti, de modo que o Senhor não vá de forma nenhuma. Parece aquela oração, aquela luta de Jacó, né, com o anjo do Senhor. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Lembra disso? É nisso que eu tenho pensado nesses dias. E agradeço a Deus por estar pensando essas coisas. Por isso eu quero estar refletindo, repartindo com os irmãos essas coisas que são muito importantes. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, vamos para o livro de Colossenses, capítulo 3, que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Vejam bem, as coisas celestiais, do céu, do reino, que tem a ver com Deus. Onde Cristo, onde Cristo está sentado à direita de Deus, o Cristo glorificado, cheio de glória. Afinal, foi ele quem disse em João 17, lembra? Pai, né? Falando que ia voltar para o Pai, que eu tenha, né, a mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse, que eu tenho agora, voltando para o Pai. Lembra disso? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, é claro que nós temos que pensar nas coisas desta vida, não é verdade? Mas eu entendo que, devido à nossa debilidade espiritual, e somos espiritualmente fracos ainda, né? Estamos, com a graça de Deus, crescendo, espero que assim estejam todos, mas devido a isso, às vezes nós gastamos muito mais tempo do que deveríamos, focando nossos pensamentos nas coisas terrenas e temporais. Entendeu? Às vezes mais do que deveríamos. E pouco com as coisas do alto. Onde Cristo está sentado, gloriosamente, à direita do Pai. Pois vocês morreram. Vocês são diferentes agora. E agora a sua vida está escondida lá, com Cristo em Deus. A vida que você tem agora, essa vida em Cristo, tá? Essa vida que foi lhe dada pela graça de Deus, quando você se converteu, essa vida que é eterna, esta vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Há uma visão da glória de Cristo
que nós só teremos lá no céu, irmãos. Aqui não vai dar para a gente ter. Assim como Moisés, lembra do texto que foi lido aqui? Se uma coisa tem a ver com outra, né? Vocês pensam que a coisa não tem a ver, né? As mensagens. Quando o pastor Wagner pregou sobre isso, lembra, Wagner, Êxodo? Falando sobre Moisés ali, né? Moisés falou, Senhor, eu quero ver, o que é que ele pediu? Já que o Senhor disse que se agrada de mim, então mostra-me a tua glória. E Deus disse, sim, eu vou fazer isso. Mas você vai me ver pelas costas. Lembra? Como que? Mas não vai ser toda a glória a Moisés, porque você não pode ver, nenhum homem pode ver, senão vai morrer. É impossível para um ser humano nesta existência ver toda a minha glória. Isso Deus estava dizendo para Moisés. Então, toda a glória nós não veremos aqui. Um dia nós iremos para o céu. Amém, irmãos? Seja no arrebatamento, seja antes. Aí sim veremos a glória de uma forma plena. Mas aqui nós podemos e devemos ter já uma visão da glória de Cristo para esta vida. Não entende isso? Amém? E é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Dessa glória de Cristo sendo revelada pelo Espírito Santo através das Escrituras ao nosso coração, e com os nossos olhos espirituais, nós possamos então ver a beleza de Cristo Jesus, a sua glória, como é possível nesta vida, nos preparando já para a eternidade. Porque quando nós vemos a beleza da glória do Senhor, não há outra coisa, não há outro resultado a não ser esse, que nós vamos admirar essa glória, nós vamos adorar o Senhor por essa beleza dEle, do seu caráter, de tudo que Ele é, irmãos, de tudo que Ele faz. Nós vamos estar com o nosso coração sendo cheio dessa adoração, desse amor pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas você sabe como é que a gente consegue cultivar essa visão que é importante? Cada crente precisa disso, se quiser crescer espiritualmente, precisa disso. Todo crente, para que não seja apenas uma vida envolvida com uma atividade religiosa, mas que tenha a ver com aquilo que João disse, comunhão. Nós lemos esse texto, vou falar já sobre cultivar, não vou me perder não, né? Que Deus me ajude a não me perder. A gente vai ficando com uma certa idade, se não tiver nada marcado aqui para acompanhar, a gente se perde fácil, né? Das coisas, né? Dos pensamentos, da sequência. Mas vamos ver aqui, olha, eu já li esse texto para vocês, falando sobre sendo igreja. Ele fala, olha, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, apóstolo João, lindo isso, para que vocês também tenham comunhão conosco. Vocês devem ter comunhão com a gente, mas vocês tendo comunhão com a gente, essa comunhão está inserida nisso aqui, na nossa comunhão, que é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. É disso que ele está falando, dessa comunhão, desse amor, tá? Dessa devoção. A palavra é devoção para com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos os dias, todo dia e o dia inteiro, em comunhão com o Senhor. Irmãos, entendem isso? Então, como cultivar isso? É simples. Vou citar 3 coisas, 2 principalmente. Palavra. Aqui o Senhor revela quem Ele é. Quando você lê os evangelhos, especialmente, quando você lê as cartas, o Antigo Testamento também, é claro, mas especialmente os evangelhos e as cartas, você vai ver quem é Jesus. Você vai ver a glória dele, mas você vai ver porque o Espírito Santo, ele vai
tendo como instrumento a palavra que você está lendo, Ele vai então revelar ao seu coração toda essa realidade espiritual, essa verdade que vai entrar dentro de você e vai transformar a sua vida. Então, há pessoas que não leem a palavra, que triste isso. Está entendendo? O Espírito, Deus se revela, o Senhor Jesus se revela pela palavra dEle, quem Ele é, mas Ele se revela na pessoa do Espírito Santo também, com a sua experiência com o Senhor, na comunhão com o Senhor, entende isso? Duas coisas, e aí também vem a oração, quando você se coloca diante do Senhor, né? Orando ao Senhor, e ali você é tocado pelo Senhor, ali você fala com Deus, você ouve Deus falando, você toca nele, Ele toca em você, tudo espiritualmente, mas muito real, muito profundo, muito verdadeiro, muito vívido, muito transformador, e você vai conhecendo cada vez mais da glória de Cristo, e você vai admirando cada vez mais, você vai adorando cada vez mais, você vai amando cada vez mais, você vai consagrando cada vez mais, você vai servindo cada vez mais, você vai obedecendo cada vez mais, e a sua comunhão vai se estreitando com o Senhor, de modo que as verdades, uma simples verdade, o Senhor é meu pastor, aquilo cresce, e você, nossa, eu não entendia isso como eu entendo hoje. Tem alguns irmãos, às vezes gostam, não, eu vou para o culto, mas eu quero ouvir uma coisa muito diferente hoje, eu não quero ouvir mais que Deus amou o mundo de tal maneira, que o Senhor é meu pastor, eu quero ouvir alguma coisa diferente, irmão, tudo bem, é bom a gente ler todos os temas da Bíblia, isso é importante, né? Lógico, você conhecer as coisas, tá? Mas às vezes, uma coisa comum, você pensa que sabe muito sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e de repente você não sabe quase nada ainda sobre isso. Está entendendo? Você sabe aqui, passou aqui a frase, o Senhor é o meu pastor, eu sei o que é um pastor, o Senhor é meu pastor, um pastor protege, um pastor leva ovelha, assim sim, é isso e aqui, aquilo, mais e menos, dá resultado, é isso. Mas é mais do que isso, é algo que aqui dentro, que só o Espírito de Deus pode lhe revelar, pela palavra dEle, e pelas experiências que você tem com Ele também, amém, queridos? Nós precisamos conhecer mais de Cristo, Ele é tão belo, eu não vejo toda a sua beleza ainda, é claro que não, mas eu imagino que seja muito bela, porque o que eu já conheço é bom demais. Ele é tão belo, que nós precisamos conhecê-lo mais. Porque lá na eternidade, Carlos, nunca vamos parar de conhecer mais e mais do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é infinitamente bom, Ele é infinitamente justo, Ele é infinitamente sábio, Ele é infinitamente misericordioso, Ele é infinitamente onipotente, infinitamente onipresente, infinitamente santo, Ele é um Deus infinito, e sempre haverá mais para conhecer do nosso Deus, e de Cristo Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos crescer nisso. Por isso que eu digo, irmão, a essência é essa. Tudo isso é importante. Não desfala. Mas eu tenho falado algumas coisas aqui, tentando falar algo para os irmãos. Talvez algum irmão fale, o pastor parece que despreza a estrutura, o templo. Não, irmão, não. Eu estava até falando para o irmão Francisco, eu estava olhando hoje, falando, meu Deus, coisa linda, uma igreja de periferia, tem um banheiro como esse, uma cozinha como essa. Puxa, tem até uma cortina ali de ar. Falei, que beleza, que coisa linda essa igreja está fazendo. Não desprezo isso, mas o que eu quis dizer é que essas coisas, perto disso que estamos falando, não é nada. Então, não estão entendendo? Porque nós poderíamos ter tudo isso aqui de ouro,
pedras preciosas, mas se nós não tivermos Cristo, não temos nada. Lembra daqueles gregos, Evangelho de João, quando chegaram para Filipe e falaram, olha, nós queríamos ver Jesus. Os gregos vieram lá, não sei de onde, foram porque queriam ver Jesus. Tem um livro que o título do livro é assim, queríamos ver Jesus. Aí o autor vai discorrer lá, como é importante, o mais importante é Jesus, é a presença dEle, é conhecer Ele, é a comunhão com Ele, é a adoração a Ele, é a confiança nele, é a obediência a Ele, é a consagração a Ele, é andar com Ele. Isso é o mais importante, isso é a essência, Selma, do Evangelho, da igreja do Senhor e da vida do cristão. Aí as outras coisas ganham graça, até mesmo comer pizza como ontem, né? Porque tudo que vocês façam, seja comer e beber, seja para a glória, tá? A igreja está entendendo o que eu quero dizer? Porque às vezes dá a impressão que é porque eu não sei falar muito bem essas coisas. Não, eu sei, eu sou bem limitado, sou mesmo, irmão, porque essas coisas são tão ricas, que eu não tenho essa riqueza de vocabulário, até gostaria de ter mais, para expressar elas. Espero que o Espírito do Senhor faça um milagre no coração, e espero que sim mesmo, e creio que Ele pode fazer no seu coração, para você entender algumas coisas aqui. Mas deixa eu ir mais além agora, um pouquinho mais. Filipenses, e vou encerrar aqui. Filipenses, eu creio que eu vou, nas outras mensagens, pregar mais sobre esse assunto, eu acho que sim. Não tenho certeza ainda, mas mais sistematizando um pouquinho mais, porque eu estou lendo material sobre isso, eu tenho procurado beber sobre esse tema. Até recomendo, se você puder comprar um livro, A Glória de Cristo, John Owen, pregador do século XVII, tá? Leia esse livro, é um livro pequenininho, A Glória de Cristo, anota aí, A Glória de Cristo, aí você vai e compra o livro, e você começa a ler, é muito bom, tá? E você vai ser edificado. Filipenses capítulo 2, eu vou aqui, eu já li esse texto, e vocês leem bastante, aí alguém vai dizer, puxa, de novo, irmão, olha o que eu falei antes, o Senhor é meu pastor, e nada, você pensa que sabe tudo, né? De novo, tá? Filipenses 2, vamos lá. Só a parte 6, eu não vou falar de atitude, agora eu vou falar a parte, versículos 6 a 11, sobre a glória de Cristo. Nós vemos aqui nesse texto, a glória de Cristo na sua encarnação. A glória de Cristo na encarnação. Diz assim, que embora sendo Deus, ou sendo na forma de Deus, diz outras versões, o que é a mesma coisa, que embora sendo Deus, está falando de Cristo aqui, versículo 5 vai mostrar, seja a título de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Aqui, irmãos, é um mistério. Aqui é algo que a nossa mente tem dificuldades até para compreender. É aquilo que eu disse, eu já expliquei, já falei isso para os irmãos, que eu, na minha fase novo convertido, eu falei isso, né? Aqui para você, na minha fase novo convertido, eu tive uma dificuldade com essa verdade, né? Vocês já estudaram sobre isso aqui, não é isso? Sobre essa verdade de o Senhor Jesus ser Deus homem, eu tive uma dificuldade, né? Até que eu entendi isso, mas eu entendi de uma forma muito diferente. Eu não estava entendendo muito aqui, porque eu gostava das coisas naquela época, garotão, adolescente, né? Eu gostava de raciocinar as coisas, tal, meio filósofozinho, metido a filósofozinho. Aí eu fiquei, mas eu não entendo isso, como é que Deus é homem? E aí, de repente, no momento de oração, aquilo no meu coração ficou claro para mim. Então, eu entendi primeiro aqui dentro do meu espírito, que era a Bíblia, né? Eu entendi. E depois deu um toquezinho lá, mas a gente não entende completamente num raciocínio como pode ser.
sendo Deus. Então, essa encarnação, imagine só, Jesus, no princípio, era o Verbo, Cristo. João, no princípio era o Cristo, o Verbo. Verbo, a palavra verbo, logos, está falando de Cristo. Lembra no princípio era o Verbo, Cristo. E ele estava com Deus, Cristo estava com Deus. Aí lá embaixo, e Cristo era Deus. Lembra disso? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E nada do que foi feito sem Ele, Cristo, se fez. Aí vai daí por diante. Aí depois, lá no 14, João capítulo 1, diz, e o Verbo, né, no caso, é o Filho de Deus, não era o Cristo lá, né, não tinha essa função lá era o Filho de Deus, eu estou colocando. E lá na eternidade, já estava lá, sempre existiu, lembre-se, Ele é Deus. E Ele se fez, o Verbo se fez carne. O Filho de Deus se fez carne, aquele que é a palavra, que tem esse título, esse nome, na eternidade, a palavra, o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Nessa exaltação a gente vê, irmãos, a glória de Cristo. Como é que pode um Deus eterno, um Deus onisciente, que o universo é pouco para Ele, não enche, o universo não consegue contê-lo, irmã Bernadette. A Bíblia fala, nem o universo consegue conter Deus. Ele é além do universo. Como é que pode Ele então se tornar um homem? Mas caramba, então Ele se tornou um homem de 30 anos, apareceu? Não, Ele se tornou um bebê. Meu Deus! O Deus eterno nunca deixou de ser Deus. Deus sempre foi Deus. Entenda isso. Como o Filho desceu, o Filho de Deus, Deus o Filho, desceu neste mundo como um bebê, no ventre de Maria. Os irmãos entendem isso? Por isso que diz, esvaziou-se de si mesmo, irmãos, e tomou a forma de um embrião, depois de um bebê. Entende isso? Isso não é glória demais, irmãos? Isso não é amor demais por nós? E ali nasceu numa manjedoura. Mas não bastou isso, cresceu. Veja que ele, irmãos, era Deus homem, as duas naturezas de Cristo. Cristo era 100% e sempre foi na terra, Deus homem na terra, porque lá na eternidade era só Deus, mas na terra, pois nasceu, tá? Como Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. Mas o ser igual a Deus era algo que ele não devia apegar-se, e não se apegava a essa realidade. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele, como aqui diz o texto, esvaziou-se a si mesmo, vindo a tomar a forma de servo, tornou-se servo. Irmãos, isso é demais. Se a gente for pensar, que o Espírito Santo nos ajude a entender a grandeza disso. Que o Espírito de Deus, no decorrer da nossa vida cristã, porque eu ainda não consegui entender a grandeza disso, mas alguma coisa me diz que isso é muito grandioso, isso é muito cheio de glória, e que o Espírito de Deus nos ajude a cada vez mais ver glória nisso aqui, nessa encarnação. Não foi o Senhor Jesus que disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração? Que humildade! E aí esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O rei tornou-se servo, mas nunca deixou de ser rei, mas tornou-se servo. E aí, tornando-se servo, vem aqui, irmãos, a gente vê a glória de Cristo aqui, na sua obediência, na sua humildade, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, o Senhor Jesus era um homem de fato, só não era um pecador. A única coisa diferente, não era um pecador, ele sentia fome, sede, dor,
tudo que um ser humano sente, tá? Tudo que um ser humano sente. E sendo encontrado em forma humana, versículo 8, foi mais além, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Está entendendo? Jesus, como Filho de Deus, obedecia ao Pai, Deus o Pai. E agia pelo Espírito, Alexandre? Pelo Espírito Santo. Entende, irmãos? Eu fico falando, meu Deus, que humildade. Eu nunca vi um ser humano assim, tão humilde, esvaziando-se assim. Vocês já viram algum ser humano fazendo assim, irmãos, como Jesus fez? Você já viu, Lidiane? Eu nunca vi. O mais humilde ser humano que eu posso ter conhecido. Isso é muita glória. A glória de Cristo na sua humilhação. Né? Na sua humilhação. Humilhou-se, aí foi obediente até a morte. E morte de cruz. Completamente injustiçada, né? E ali foi pendurado naquela cruz. E ali tinha muita glória, irmãos. Ali tinha muita glória. Porque ali, irmã Clara, foi que aconteceu que naquela cruz, naquele dia, a sua condenação foi rasgada. Estão entendendo isso, irmão? Os seus pecados foram apagados, irmão. E você se tornou um filho, uma filha de Deus, por causa daquele momento naquela cruz. Você que estava afastado de Deus, na escuridão, sem entendimento das coisas de Deus. Agora você tem a mente de Cristo, por mais limitada que seja a minha, mas eu entendo um pouquinho de Cristo. Isso eu consigo entender. Por causa que nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Somos agora filhos amados de Deus e temos uma herança nos esperando nos céus, irmãos. Isso é a glória de Cristo. Ele nos amou tanto, irmãos, tanto, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas também temos a glória dele. Mas deixa eu ler um texto aqui, antes disso. Estou para terminar já. Em 1 Pedro aqui, deixa eu ver, textozinho já para achar para os irmãos. Aqui diz, 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém nada os arrebatará da minha mão. Irmãos, que glorioso é esse Jesus! Que amor é esse por nós? O que nós fizemos, Scarlett, para merecer um amor assim? Nada. Nada. Éramos avessos a Deus. As nossas atitudes, nossa mente. Filipenses, terminando agora, versículo 9. Agora vem a glória de Cristo em sua exaltação. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, é mais alta, não tem posição mais alta do que essa. Tá? E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha a exaltação de Cristo. Olha a glória de Cristo, irmãos. Olha só a glória do seu Salvador. Ele está a mais alta posição no universo. Ele tem um nome que está acima de todo nome do universo. Não tem nome, não é Putin, não é Trump, não é esse, não é aquele, não é nada. É Jesus, o nome sobre todos os nomes, a autoridade maior em todo o universo. Amém.
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, não é um Senhor, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus verdadeiro e Deus único, irmãos. Então assim encerramos. Eu falei que ia encerrar e vou mesmo, só que eu não estou sendo santamente tentado, a palavra não é tentado, né? Inclinado a ler agora para encerrar esse texto maravilhoso, que eu amo esse texto de Apocalipse, eu amo esse texto, e nós vamos ler esse texto aqui, irmãos, que é Apocalipse, deixa eu pegar ele aqui direitinho, capítulo 5, eu vou ler aqui para os irmãos, para encerrar essa parte. E a minha oração, é que os irmãos orem por mim, é que o nosso coração, ele seja aquecido com amor pelo Senhor. Seja aquecido, que o Espírito Santo esteja derramando cada vez mais desse amor. Porque amando o Senhor, amaremos irmãos. E amaremos perdidos, os eleitos que nós vamos buscar. Amém, irmãos? Agora eu vou encerrar aqui. Só que nós vamos ler esse texto para encerrar em pé. Tu põe ele para mim, Apocalipse capítulo 5. Vamos ler em pé, tá? Vamos ler em pé. Eu vou estar lendo, vocês vão acompanhando aqui, ó. Tem 3 telas aqui para você acompanhar. Enquanto acompanha, reflete nisso. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, como somos pequeninos, Senhor. Deus nos perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas fraquezas, Senhor. Mas nos enche do Teu amor. Senhor, inclina fortemente o nosso coração para estar buscando, Pai, o Senhor. Inclina o nosso coração, Senhor, para Te amar, Te adorar, Senhor, com todo o nosso ser, Deus. Inclina o nosso coração para viver para o louvor da Tua glória, todos os dias de nossa vida, Senhor. Nos abençoa, e que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, através desta leitura, em nome de Jesus. Então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, visão de João, aí só para explicar para os novos, é uma visão do apóstolo João, que estava na ilha de Patmos. Deus deu a ele essa visão, Jesus deu a ele, né? Jesus deu esta visão para ele, tá? Então ele fala, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, Deus Pai, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e sequer olhar para ele. A impressão que dá aqui para mim, é que esse livro, se não fosse aberto, não havia futuro para a gente. Está entendendo? Não havia futuro para a humanidade, não havia futuro para nada. Quem poderia abrir? E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, e pelos anciãos, os 24 anciãos, 12 representando a Israel, né, no Antigo Testamento, e 12 representando a igreja. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, 7 é sinal de poder, 7 chifres e 7 olhos, onisciência, onipotência, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Imagine a visão dele. Ao recebê-lo,
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, irmãos. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Vamos aplaudir o Senhor como Ele é digno. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja. Irmãos, esta semana, esteja buscando o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.